O som estridente das sirenes corta a madrugada carioca como uma lâmina atravessando o silêncio. Fumaça densa se espalha pelos ares, tingindo o céu de um laranja ameaçador que reflete nas fachadas dos casarões sofisticados da Zona Sul. O cheiro acre invade as narinas de quem ousa respirar profundamente, enquanto línguas de fogo dançam perigosamente através das janelas do segundo andar de uma mansão imponente situada em uma das ruas mais nobres de Ipanema. Entre o caos e o desespero que se instala na alameda arborizada, uma figura emerge do caminhão vermelho com uma determinação que impressiona até os mais experientes. Lara Carvalho, com seus 25 anos, caminha com passos firmes em direção ao inferno que se formou na residência de arquitetura clássica. Seu capacete reluz sob as luzes intermitentes dos veículos de emergência e seus olhos castanhos, intensos como brasas, avaliam rapidamente a situação. O suor já começa a se formar em sua testa, mas sua expressão permanece impassível. Ela já viu cenas assim antes e sabe exatamente o que fazer. "Temos uma vítima no segundo andar", grita o comandante, sua voz quase se perdendo no rugido das chamas. "A escadaria principal está tomada pelo fogo. Precisamos de acesso alternativo." Lara ergue a cabeça, observando as janelas do pavimento superior da mansão. Ali, através da fumaça, consegue distinguir uma silhueta desesperada. Um homem se debate contra o vidro de uma das janelas, suas mãos batendo freneticamente contra a superfície que o separa do mundo exterior. Ela sabe que tem poucos minutos antes que o fogo alcance aquele cômodo. A mansão, com suas linhas elegantes e jardim impecavelmente cuidado, agora se transformara numa armadilha arquitetônica. O que deveria ser um refúgio de luxo e tranquilidade havia se tornado um labirinto mortal de corredores tomados pela fumaça e escadas bloqueadas pelas chamas. "Eu vou subir pela lateral", anuncia ela, já verificando seu equipamento. "A treliça do jardim vai me dar acesso ao segundo andar. Mantenham a pressão na mangueira principal e preparem a área de pouso." Lara corre em direção à lateral da mansão, onde uma estrutura de ferro forjado, originalmente criada para sustentar as vinhas ornamentais, agora se tornaria sua escada para o resgate. Suas botas pesadas encontram apoio nos primeiros degraus da treliça decorativa. O calor é quase insuportável, como se estivesse adentrando as profundezas de um forno. Cada metro que sobe a aproxima mais do perigo, mas também da pessoa que precisa de sua ajuda. Lara aprendeu há muito tempo que o medo é um luxo que ela não pode se dar quando vidas estão em risco. Lá em cima, separado dela por metros de distância vertical e uma parede de chamas, Rafael Torres pressiona o rosto contra o vidro da janela de seu escritório particular. Suas mãos tremem não apenas pelo calor sufocante que já invadiu o cômodo, mas pelo pânico puro que se instalou em seu peito. Aos 30 anos, ele já enfrentou pressões inimagináveis no mundo dos negócios. Negociou contratos milionários sob estresse extremo, mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para este momento. A mansão que herdara de seu pai e considerava seu santuário, sua fortaleza particular, no coração de uma das áreas mais exclusivas da cidade, agora se transformara numa armadilha mortal. O que começou como um curto-circuito no sistema elétrico da biblioteca no andar térreo havia rapidamente se espalhado pelos cômodos adjacentes, e agora as chamas lambiam as escadas de mármore que levavam ao segundo andar, onde ele se encontrava isolado. Rafael nunca havia se sentido tão vulnerável. Todas as suas conquistas, todo o império tecnológico que construiu, os milhões em sua conta bancária, a mansão que o cercava com seu luxo silencioso, nada disso importava agora. Ele estava sozinho, exatamente como sempre estivera em sua vida, mas desta vez a solidão tinha um gosto amargo de finitude.
O som de passos metálicos do lado de fora da janela o faz erguer a cabeça. Através da fumaça e das lágrimas que ardiam em seus olhos, ele consegue distinguir uma figura que se aproxima pela treliça. Alguém estava vindo salvá-lo. Lara alcança a janela e, sem hesitar, quebra o vidro com seu machado de bombeiro. Os cacos se espalham sobre o tapete persa que adorna o escritório, mas ela já está acostumada com esse som. Uma sinfonia familiar de resgate e esperança. Ela entra no cômodo com a agilidade de quem já fez isso centenas de vezes, seus movimentos calculados e precisos entre as estantes de livros caros e a mesa de mogno maciço. "Você está ferido?" pergunta ela, sua voz abafada pela máscara, mas ainda assim carregada de uma autoridade tranquilizadora. Rafael balança a cabeça, incapaz de falar. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, ele se sente completamente dependente de outra pessoa. A mulher à sua frente, com seu uniforme escuro manchado de fuligem, representa sua única chance de sobrevivência. "Meu nome é Lara", diz ela, retirando por um momento a máscara para que ele possa ver seu rosto. "E você vai sair daqui comigo, entendeu?" Os olhos dela se encontram com os dele, e por um instante, mesmo em meio ao caos do escritório enfumaçado, Rafael sente uma estranha paz. Há algo naquele olhar que vai além da competência profissional, uma determinação quase feroz, mas temperada por uma gentileza inesperada. "Rafael", consegue ele sussurrar, encontrando finalmente sua voz. "Meu nome é Rafael." "Prazer, Rafael", responde ela, um sorriso rápido iluminando seu rosto sujo de fuligem. "Agora vamos sair desta mansão, está bem?" Lara examina rapidamente o ambiente. O fogo ainda não havia chegado àquele escritório, mas ela pode ouvir o rugido das chamas se aproximando pelo corredor do segundo andar. Eles têm no máximo 5 minutos antes que a situação se torne crítica. Os livros nas estantes ao redor começam a soltar fumaça, um presságio do que está por vir. "Você tem medo de altura?" pergunta ela, preparando a corda de rapel que trouxera consigo e a fixando na estrutura sólida da janela. "Normalmente não", responde Rafael, tentando manter algum controle sobre sua voz enquanto observa o jardim lá embaixo. "Mas admito que as circunstâncias atuais não são exatamente normais." Pela primeira vez naquela noite terrível, Lara sorri de verdade. Há algo naquele homem. Talvez seja a forma como ele tenta manter o senso de humor mesmo em uma situação desesperadora, que desperta nela uma curiosidade inesperada. "Você vai passar os braços em volta do meu pescoço", explica ela, fixando a corda à estrutura robusta da janela. "Eu vou nos tirar daqui, só precisa confiar em mim." "Confiar", repete Rafael, como se estivesse testando o peso da palavra enquanto observa os jardins geometricamente perfeitos de sua propriedade lá embaixo. "Acho que não faço isso há muito tempo." "Então é um bom momento para recomeçar", diz Lara, verificando mais uma vez os equipamentos. Quando Rafael passa os braços em volta do pescoço dela, sente o perfume sutil de sua pele misturado ao cheiro de fumaça. É estranho como, no meio de toda aquela situação caótica, ele consegue notar detalhes tão pequenos. As mechas de cabelo castanho que escaparam do capacete dela, a firmeza com que ela o segura, a confiança absoluta em seus movimentos. "Pronto?" pergunta ela. "Pronto", responde ele, embora não tenha certeza se alguma vez estará realmente pronto para algo assim. O rapel parece durar uma eternidade, embora na realidade sejam apenas alguns minutos. Rafael fecha os olhos na maior parte do tempo, mas quando os abre, vê seu jardim se aproximando lentamente, as roseiras que mandou planear no ano anterior, a piscina que raramente usa, o gazebo onde nunca recebeu visitas. E mais perto ainda, vê o perfil concentrado de Lara, sua mandíbula firme enquanto controla a descida com movimentos precisos e calculados. Quando finalmente tocam o gramado impecável do jardim, Rafael sente as pernas bambas.
A adrenalina ainda corre por suas veias, mas há algo mais, uma gratidão tão intensa que quase o sobrecarrega. Ele acabou de ser salvo por uma completa desconhecida, uma mulher que arriscou a própria vida para resgatar a dele. Obrigado, diz ele, sua voz embargada pela emoção. Eu não sei como... Faz parte do trabalho, responde Lara, mas há algo em seus olhos que sugere que aquele resgate foi diferente dos outros. O importante é que você está bem. Os paramédicos já se aproximam para examinar Rafael, mas ele não consegue tirar os olhos de Lara. Ela remove o capacete, liberando cabelos castanhos um pouco desarrumados pela ação, e pela primeira vez ele pode vê-la completamente. Não é uma beleza convencional. Seus traços são marcados pela determinação e pela experiência, suas mãos calejadas pelo trabalho árduo. Mas há nela uma força magnética que o atrai de forma inexplicável. Esta é sua casa? Pergunta ela, gesticulando em direção à mansão ainda fumegante. Sim, responde Rafael, observando sua propriedade sendo dominada pelas chamas. Ou melhor, era. Acho que não vai sobrar muito depois de hoje. Lara observa a mansão, avaliando os danos com olhar profissional. O fogo foi controlado no andar térreo. O segundo andar vai precisar de uma boa reforma, mas a estrutura principal está intacta. Você teve sorte. Sorte, repete ele, um sorriso irônico tocando seus lábios, enquanto contempla os danos à sua propriedade. Acho que essa é uma palavra nova no meu vocabulário. Há algo na forma como ele diz isso que desperta a curiosidade de Lara. Ela já resgatou muitas pessoas ao longo de sua carreira, mas raramente se encontra pensando nelas depois que o trabalho termina. Rafael, no entanto, é diferente. Talvez seja a forma como ele a agradeceu, ou a vulnerabilidade que ela viu em seus olhos no momento do resgate. O senhor precisa ser examinado, interrompe um paramédico, aproximando-se com uma maca portátil. Vá, diz Lara, colocando uma mão gentil no braço dele. Deixe eles te examinarem. Inalação de fumaça pode ser traiçoeira. Rafael hesita por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente acena e segue o paramédico. Quando já está sendo colocado na ambulância, ele se vira uma última vez e a vê, ainda parada ali no jardim de sua mansão, observando-o partir. Lara permanece no local até que o último caminhão do Corpo de Bombeiros deixa a propriedade. É sua rotina verificar se tudo está seguro antes de partir, mas desta vez ela demora um pouco mais que o usual. Seus olhos se voltam repetidas vezes para a janela do segundo andar da mansão, de onde ela resgatou Rafael poucas horas antes. Há algo naquele homem que a intriga, não apenas sua aparente riqueza. Isso ela conseguiu deduzir pela mansão luxuosa, pelos móveis caros no escritório e pela propriedade impecavelmente cuidada. É outra coisa, algo que ela viu em seus olhos quando ele disse que não confiava em ninguém há muito tempo. Uma solidão que ela reconhece, porque carrega uma versão dela mesma. Quando finalmente chega em casa, em seu pequeno apartamento na Tijuca, Lara toma um banho longo, deixando a água quente levar embora o cheiro de fumaça de sua pele. Mas mesmo enquanto se limpa fisicamente dos vestígios do resgate, sua mente continua voltando para aqueles minutos, no escritório da mansão, para a forma como Rafael olhou para ela quando ela disse que ele sairia dali. Ela não costuma levar o trabalho para casa. Aprendeu há muito tempo que essa é uma regra essencial para sua sanidade mental. Mas enquanto se deita na cama, com o primeiro raio de sol já começando a clarear o horizonte carioca, Lara se pega pensando em Rafael Torres e se perguntando se algum dia o veria novamente. Do outro lado da cidade, em um quarto de hospital que cheira a desinfetante e equipamentos médicos, Rafael está deitado numa cama branca, observando o teto. Os médicos confirmaram que ele estava bem.
alguns arranhões menores e os pulmões um pouco irritados pela fumaça, mas nada grave. Ele deveria estar feliz, aliviado por estar vivo e relativamente ileso. Em vez disso, ele não consegue parar de pensar na mulher que salvou sua vida. Lara, o nome rola em sua mente como uma oração. Há algo na forma como ela o segurou durante o rapel, na confiança absoluta de seus movimentos, na gentileza escondida por trás de sua competência profissional, que mexeu com algo profundo dentro dele. Rafael sempre acreditou que controlava sua própria vida. Construiu um império dos negócios através de planejamento meticuloso, decisões estratégicas e uma confiança quase arrogante em sua própria capacidade. Mas nas últimas horas, ele experimentou algo completamente novo, a vulnerabilidade total e, paradoxalmente, a sensação de estar em mãos seguras. Pela primeira vez em anos, ele se sente genuinamente grato a outra pessoa. E mais do que isso, ele quer conhecer melhor a mulher por trás do uniforme de bombeiro, descobrir quem é Lara quando não está salvando vidas. 48 horas se passaram desde o incêndio na mansão de Ipanema, e as manchetes dos jornais cariocas ainda ecoavam o evento que havia mobilizado 3 viaturas do Corpo de Bombeiros na madrugada de terça-feira. Herdeiro de império tecnológico é salvo em resgate dramático, dizia a manchete do jornal, que Rafael tentava ignorar enquanto caminhava pelos corredores do Hospital Copa Star. Suas mãos ainda tremiam levemente, não mais pelo medo, mas por uma ansiedade diferente, uma inquietação que o acompanhava desde que deixara o hospital na manhã anterior. Durante toda a sua vida adulta, Rafael Torres havia sido um homem de ação. Alguém que identificava um problema e imediatamente traçava uma estratégia para resolvê-lo. Mas agora se encontrava numa situação completamente nova. Como agradecer adequadamente alguém que salvou sua vida? Ele havia passado as últimas 48 horas tentando descobrir mais sobre Lara Carvalho. Suas tentativas iniciais foram frustradas pela burocracia do Corpo de Bombeiros. Informações pessoais sobre funcionários não eram divulgadas facilmente. Foi apenas através de sua assistente pessoal, Márcia, que ele conseguiu descobrir que Lara havia sido levada ao hospital para exames de rotina após o resgate, procedimento padrão para bombeiros expostos à fumaça por períodos prolongados. Agora, caminhando pelo corredor do hospital em direção ao setor onde Lara estava sendo examinada, Rafael se sentia mais nervoso do que em qualquer negociação que já havia conduzido. Suas mãos suavam dentro dos bolsos da calça social impecavelmente passada, e ele se pegou verificando sua aparência no reflexo das portas de vidro que passava. Por que estava tão ansioso? Era apenas um agradecimento. Ele tentava se convencer. Uma gentileza social apropriada após alguém ter salvado sua vida. Mas no fundo, Rafael sabia que havia algo mais. Uma curiosidade genuína sobre a mulher que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda uniformizado. Lara Carvalho, por sua vez, não esperava visitas naquela tarde de quinta-feira. Ela estava sentada numa maca da sala de exames, balançando as pernas enquanto aguardava os resultados finais de seus exames pulmonares. O procedimento era rotineiro. Todos os bombeiros que passavam mais de 15 minutos expostos à fumaça densa precisavam passar por uma bateria de testes para garantir que não haviam sofrido danos aos pulmões. Ela usava sua roupa civil, jeans desbotado, camiseta branca simples e tênis gastos. Uma versão completamente diferente da mulher determinada e uniformizada que Rafael havia conhecido 2 dias antes. Seus cabelos castanhos estavam soltos, caindo sobre os ombros em ondas naturais, e sem o capacete e os equipamentos pesados, ela parecia menor, mais jovem. "Lara Carvalho?" chamou uma enfermeira, entrando na sala com uma expressão ligeiramente confusa. "Você tem uma visita. Um senhor muito bem vestido",
acrescentou ela, como se essa informação fosse relevante para o diagnóstico médico. Lara franziu a testa. Não estava esperando ninguém. Sua mãe, Conceição, trabalhava numa lanchonete em Madureira e só poderia visitá-la no final da tarde. Seus colegas do quartel sabiam que ela odiava receber visitas durante procedimentos médicos. Considerava uma perda de tempo para todos os envolvidos. Ele disse que é o Rafael Torres, continuou a enfermeira, consultando um pedaço de papel em suas mãos. Algo sobre um agradecimento? O coração de Lara deu um salto inesperado. Rafael Torres. O homem que ela havia resgatado 2 dias antes, cujos olhos assombrados pela vulnerabilidade haviam permanecido em sua mente muito além do que era profissionalmente apropriado. Durante suas 14 horas de plantão na terça-feira, ela se pegara pensando nele várias vezes, imaginando como ele estava se recuperando, se havia encontrado um lugar para ficar enquanto sua mansão era reparada. Pode mandá-lo entrar, disse ela, tentando soar casual, mas internamente tentando alisar os cabelos e verificar se não havia manchas em sua camiseta. Rafael apareceu na porta poucos segundos depois, e Lara ficou surpresa com como ele parecia diferente, longe do caos e da fumaça. Trajava um terno cinza escuro, de corte impecável, camisa branca, sem uma ruga sequer, e sapatos de couro que provavelmente custavam mais do que o salário mensal de Lara. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados e ele carregava um pequeno buquê de flores silvestres, uma escolha curiosamente simples para alguém que claramente podia comprar arranjos florais caros. Lara, disse ele, e ela notou que sua voz carregava uma timidez que não estava presente durante o resgate. Espero que não se importe com minha visita. Eu queria ter certeza de que você estava bem. Eu deveria estar perguntando isso para você, respondeu ela, um sorriso tocando seus lábios. Afinal, você é quem quase foi assado na sua própria casa. Rafael riu, um som genuíno que iluminou completamente sua expressão. Bem, quando você coloca dessa forma, realmente faz parecer que fui muito pouco hospitaleiro com as chamas. Lara descobriu que gostava de vê-lo sorrir. Durante o resgate, tudo o que havia visto foram medo, alívio e gratidão. Agora, observando-o fazer uma piada sobre sua própria situação desesperadora, ela começou a vislumbrar a personalidade por trás do homem traumatizado que havia carregado para fora da mansão em chamas. Estas são para você, disse ele oferecendo as flores. Eu sei que é meio clichê levar flores para alguém no hospital, mas, honestamente, não sabia bem o que é apropriado para agradecer alguém que salvou sua vida. Lara aceitou o buquê, tocada pela simplicidade genuína do gesto. As flores eram margaridas, crisântemos e algumas outras variedades silvestres que ela reconhecia dos campos que visitava quando criança. Nada extravagante ou elaborado, apenas bonito em sua simplicidade. Obrigada, disse ela, cheirando as flores. Elas são lindas e você não precisava se incomodar em vir até aqui. Precisava sim, respondeu Rafael, sua expressão se tornando mais séria. Lara, você salvou minha vida. Eu sei que para você pode ser apenas mais um dia de trabalho, mas para mim foi tudo. Havia uma intensidade em sua voz que fez Lara levantar os olhos das flores para encontrar os dele. Ela havia salvado muitas vidas ao longo de sua carreira de 7 anos no Corpo de Bombeiros, e a maioria das pessoas agradecia de forma educada e seguia com suas vidas. Alguns mandavam cartões de agradecimento ou pequenos presentes, mas ninguém nunca havia aparecido no hospital para se certificar de que ela estava bem. Não foi apenas mais um dia de trabalho, admitiu ela, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Houve algo diferente naquele resgate. Talvez tenha sido a forma como você não entrou em pânico completamente. A maioria das pessoas fica histérica.
Por dentro eu estava histérico, confessou Rafael, sentando-se na cadeira ao lado da maca. Só consegui manter alguma compostura, porque você parecia tão confiante. Havia algo em seus olhos que me dizia que tudo ficaria bem. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando a estranha intimidade da conversa. Duas pessoas que se conheciam há menos de uma hora, descontando os momentos dramáticos do resgate, mas que já compartilhavam uma experiência que a maioria das pessoas nunca vivenciaria. Como está sua casa? Perguntou Lara, quebrando o silêncio. Sobreviveu melhor do que eu esperava, respondeu Rafael. O andar térreo precisa de uma reforma completa, mas o segundo andar pode ser salvo. Os peritos disseram que se você não tivesse chegado quando chegou, eu provavelmente teria... Bem, as coisas teriam sido muito diferentes. E onde você está ficando enquanto isso? Hotel, disse ele, encolhendo os ombros. O Copacabana Palace. Não é exatamente como estar em casa, mas tem suas comodidades. Lara tentou não demonstrar o quanto aquela informação a impressionou. O Copacabana Palace era um dos hotéis mais caros da cidade, o tipo de lugar que ela só conhecia de revistas de turismo. Para Rafael, aparentemente, era apenas uma acomodação temporária conveniente. Deve ser difícil, disse ela, perder sua casa, mesmo que temporariamente. Rafael considerou a pergunta por um momento. Sabe, é engraçado. Eu morava naquela mansão há 5 anos, desde que meu pai morreu e eu a herdei. Pensei que me sentiria devastado vendo-a danificada, mas honestamente não sinto muita diferença. Era uma casa linda, mas nunca realmente se sentiu como um lar. Havia uma melancolia em sua voz que fez Lara olhá-lo com mais atenção. Por que não? Acho que lares precisam de pessoas, disse ele, encontrando os olhos dela. E eu sempre fui muito melhor com planilhas e contratos do que com pessoas. A honestidade crua de sua resposta tocou algo profundo em Lara. Ela havia crescido numa casa pequena e modesta na Tijuca, mas que sempre esteve cheia de risadas, conversas calorosas na cozinha e o amor incondicional de sua mãe. A ideia de viver numa mansão magnífica, mas vazia, lhe parecia incrivelmente solitária. E sua família? Perguntou ela gentilmente. Não tenho muita, admitiu Rafael. Meu pai morreu quando eu tinha 25. Minha mãe se mudou para a Europa logo depois. Disse que o Rio tinha muitas memórias dolorosas. Falamos por telefone de vez em quando, mas não somos próximos. Amigos? Rafael riu, mas não havia humor no som. Tenho muitos conhecidos, pessoas que aparecem nas mesmas festas, que fazem negócios comigo, que me convidam para jantares porque sou solteiro e rico. Mas amigos de verdade? Pessoas em quem posso confiar, com quem posso ser eu mesmo? Acho que não. A vulnerabilidade de suas palavras criou uma intimidade inesperada no pequeno quarto de hospital. Lara se encontrou querendo confortá-lo, este homem que aparentemente tinha tudo, mas se sentia profundamente sozinho. Deve ser difícil, disse ela. Viver assim. Era o que eu conhecia, respondeu ele. Até aquela noite, quando você apareceu na janela do meu escritório. Foi a primeira vez em anos que alguém apareceu na minha vida simplesmente para me ajudar, sem querer nada em troca. Eu queria algo em troca, disse Lara, um sorriso brincando em seus lábios. Rafael a olhou com surpresa. O quê? Queria que você saísse vivo, respondeu ela simplesmente. O impacto de suas palavras foi imediato e poderoso. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção que ele não conseguia nomear completamente. Gratidão, certamente, mas havia algo mais, uma conexão que ia além das circunstâncias dramáticas de seu primeiro encontro. Lara, começou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu sei que isto pode soar estranho, considerando que nos conhecemos em circunstâncias tão inusitadas, mas... Você gostaria de jantar comigo?
Não como um agradecimento formal, mas porque eu genuinamente gostaria de conhecê-la melhor. Lara sentiu seu coração acelerar. Era uma pergunta que ela não havia antecipado, embora talvez devesse ter antecipado. A atração que sentira durante o resgate, a curiosidade que a mantivera pensando nele nos últimos 2 dias, tudo isso sugeria que este momento estava destinado a acontecer. Mas também havia a realidade prática de suas vidas completamente diferentes. Ele morava no Copacabana Palace temporariamente e normalmente numa mansão em Ipanema. Ela dividia um apartamento de 2 quartos na Tijuca com sua mãe. Ele usava ternos que custavam mais do que ela ganhava em 1 mês. Ela comprava suas roupas em promoções de fim de temporada. "Rafael", começou ela hesitando, "se você disser não, eu vou entender completamente", interrompeu ele rapidamente. "Eu sei que somos de mundos muito diferentes, mas pensei que talvez isso não precisasse importar." A sinceridade em sua voz, a esperança cautelosa em seus olhos, a forma como ele se inclinava ligeiramente em direção a ela, tudo isso se combinou para dissolver as objeções práticas de Lara. "Eu gostaria", disse ela finalmente, "mas em um lugar simples, está bem? Não precisa ser nada extravagante." O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o nascer do sol. "Você escolhe o lugar", disse ele. "Qualquer lugar que você quiser." "Tem uma churrascaria na Tijuca que eu adoro", sugeriu ela. "A comida é incrível e o ambiente é descontraído. Você se importaria?" "Eu adoraria", respondeu ele, e Lara pôde ver que ele realmente falava sério. Eles combinaram de se encontrar no sábado à noite, e Rafael anotou cuidadosamente o endereço e as instruções para chegar lá. Quando ele finalmente se levantou para partir, havia uma energia diferente entre eles. Não mais apenas a conexão dramática do Salvador e do Salvo, mas o início de algo novo e inesperado. "Lara", disse ele parando na porta, "obrigado, não apenas por salvar minha vida, mas por aceitar jantar comigo." "Obrigada pelas flores", respondeu ela, erguendo o buquê, "e por se preocupar em saber como eu estava." Depois que ele partiu, Lara ficou sozinha no quarto de hospital, segurando as flores silvestres e tentando processar o que havia acabado de acontecer. Em 48 horas, sua vida havia tomado uma direção completamente inesperada. Um resgate de rotina havia se transformado em algo muito mais complexo e emocionante. Ela pensou em sua mãe, Conceição, que sempre dizia que a vida tinha uma forma de nos surpreender quando menos esperávamos. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez, às vezes, as melhores coisas da vida surgissem das situações mais inesperadas. Do lado de fora do hospital, Rafael caminhava em direção ao seu carro, com um passo mais leve do que havia tido em anos. Pela primeira vez desde o incêndio, ele se sentia genuinamente animado com algo. Não era apenas a perspectiva de conhecer melhor Lara, embora isso certamente o emocionasse. Era a sensação de estar fazendo algo real, algo que não tinha nada a ver com negócios ou obrigações sociais. Ele havia passado tanto tempo construindo muros ao redor de sua vida pessoal que havia esquecido como era simples querer conhecer alguém. Lara o intrigava de maneiras que ele não conseguia explicar completamente. Havia uma autenticidade nela, uma força tranquila que contrastava dramaticamente com as pessoas em seu círculo social habitual. Enquanto dirigia de volta ao hotel, Rafael se pegou sorrindo antecipadamente para o sábado à noite. Fazia anos desde que ele havia se sentido genuinamente animado com um encontro social. Talvez fosse o início de algo importante. Talvez fosse apenas um jantar agradável com uma pessoa interessante. De qualquer forma, Rafael Torres estava ansioso para descobrir. O sábado chegou com um céu limpo e dourado típico do Rio de Janeiro. Mas Lara acordou com o estômago embrulhado de nervosismo. Eram apenas 7 da manhã e ela já estava acordada há 1 hora.
olhando para o teto de seu quarto enquanto ouvia os sons familiares de sua mãe preparando café na cozinha. O aroma de café fresco e pão francês quentinho normalmente a deixava com fome, mas hoje sua ansiedade havia suprimido completamente o apetite. Ela tentava se convencer de que era apenas um jantar. Um agradecimento civilizado entre duas pessoas que se conheceram em circunstâncias incomuns. Nada mais que isso. Mas a verdade era que Lara havia passado os últimos 3 dias pensando em Rafael Torres muito mais do que era profissionalmente apropriado ou pessoalmente sensato. "Filha, você vai ficar aí na cama o dia todo?" Chamou Conceição da cozinha, sua voz carregando o tom carinhoso mas direto que Lara conhecia desde a infância. "Seu café está na mesa e se você não se levantar logo, vai esfriar." Lara suspirou e se levantou, vestindo a camisola folgada que usava para dormir. Na cozinha, encontrou sua mãe, uma mulher de 52 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque baixo e mãos calejadas por décadas de trabalho árduo. Conceição trabalhava numa lanchonete em Madureira há 15 anos, acordando às 5 da manhã todos os dias para chegar ao trabalho às 6. "Bom dia, mãe", murmurou Lara, beijando a testa de Conceição e se sentando à pequena mesa de fórmica que ocupava a maior parte de sua cozinha compacta. Conceição observou a filha com o olhar perspicaz que só as mães possuem. "Você está nervosa", declarou. Não era uma pergunta. "Não estou nervosa", mentiu Lara, mexendo o açúcar no café com mais vigor do que necessário. "Lara Carvalho, eu te criei sozinha desde que você tinha 2 anos", disse Conceição, secando as mãos no avental florido que usava em casa. "Eu sei quando você está nervosa, quando está preocupada, quando está escondendo alguma coisa e quando está mentindo para sua própria mãe." Lara não conseguiu evitar um sorriso. Era impossível esconder qualquer coisa de Conceição por muito tempo. "Está bem. Talvez eu esteja um pouco ansiosa." "É por causa desse jantar que você mencionou ontem?" perguntou Conceição, sentando-se na cadeira em frente à filha. "Com o homem que você salvou no incêndio?" "É só um agradecimento, mãe." "Nada demais." Conceição arqueou uma sobrancelha cética. "Filha, eu posso não ter estudado muito, mas sei a diferença entre um obrigado educado e um homem interessado numa mulher. E pelo jeito que você está agindo, você também está interessada nele." Lara suspirou, desistindo de fingir. "É complicado, mãe. Ele é diferente de mim, muito diferente." "Diferente como?" "Rico", disse Lara simplesmente. "Muito rico. Ele mora numa mansão em Ipanema. Ou morava antes do incêndio. Agora está num hotel 5 estrelas. Usa ternos que custam mais do que eu ganho em um mês. É dono de uma empresa de tecnologia." Conceição ficou em silêncio por um momento, processando essas informações. Então, surpreendentemente, ela sorriu. "E daí?" perguntou. "Como assim? E daí?" Lara olhou para sua mãe com surpresa. "Filha, você é bombeira. Todos os dias você sai de casa e arrisca sua vida para salvar outras pessoas. Você é inteligente, corajosa, linda e tem um coração do tamanho do mundo. Se esse homem não conseguir ver isso além da diferença de classe social, então ele não merece você. E se ele conseguir ver, então a diferença de dinheiro não importa." A simplicidade da lógica de sua mãe tocou Lara profundamente. Conceição sempre teve essa habilidade de cortar, através das complicações, e chegar ao cerne da questão. "Você acha que eu deveria dar uma chance?" perguntou Lara. "Acho que você deveria ser você mesma", respondeu Conceição, cobrindo a mão da filha com a sua. "Se ele se interessou por você depois de te conhecer numa situação de emergência, quando você estava toda suja de fuligem e preocupada em salvar a vida dele, então ele já viu você no seu melhor. O resto é só conversa." Do outro lado da cidade,
No luxuoso Copacabana Palace, Rafael estava passando por uma crise similar, embora em circunstâncias vastamente diferentes. Ele estava em pé diante do armário de seu suíte presidencial, olhando para uma coleção de ternos caros que, de repente, pareciam completamente inadequados para a ocasião. Lara havia sugerido uma churrascaria na Tijuca, um lugar simples e descontraído, nas palavras dela. Rafael já havia jantado nos restaurantes mais requintados do Rio de Janeiro, lugares onde as reservas eram feitas com semanas de antecedência e onde os garçons conheciam as preferências de vinho dos clientes habituais. Mas uma churrascaria de bairro, isso era território completamente inexplorado para ele. Ele pegou seu telefone e discou para Márcia, sua assistente pessoal. "Rafael", atendeu ela surpresa. "É sábado. Você nunca liga nos fins de semana, a não ser que seja uma emergência." "Márcia, eu preciso da sua ajuda com algo um pouco incomum", disse ele, sentindo-se ridículo. "Você conhece alguma churrascaria boa na Tijuca?" Houve um silêncio do outro lado da linha. "Você está me perguntando sobre churrascarias na Tijuca?" repetiu ela lentamente. "É para um jantar com uma amiga." "Uma amiga", repetiu Márcia, e Rafael pôde ouvir o sorriso em sua voz. Márcia trabalhava para ele há 5 anos e nunca o havia ouvido mencionar jantares informais com amigas. Essa amiga não seria por acaso a bombeira que salvou sua vida? Rafael ficou em silêncio por um momento longo demais. "Ah", disse Márcia, sua voz agora carregada de compreensão. "Rafael, você está nervoso." "Eu não fico nervoso", disse ele automaticamente. "Claro que não. O homem que negocia contratos de milhões de dólares sem piscar está ligando para sua assistente num sábado para perguntar sobre churrascarias porque está completamente calmo." Rafael riu, reconhecendo a futilidade de tentar enganar Márcia. "Está bem, talvez eu esteja um pouco ansioso. É que eu não sei como me comportar nesse tipo de situação." "Que tipo de situação?" "Um encontro real", admitiu ele. "Não um jantar de negócios disfarçado, não um evento social onde todos estão tentando impressionar uns aos outros. Apenas 2 pessoas se conhecendo." A voz de Márcia se suavizou. "Rafael, você é um homem bom, às vezes meio perdido quando se trata de relacionamentos pessoais, mas fundamentalmente decente. Apenas seja você mesmo." "E se ela não gostar de quem eu realmente sou? Então ela não é a pessoa certa para você", disse Márcia gentilmente. "Mas algo me diz que uma mulher que arrisca a vida para salvar estranhos provavelmente consegue ver além das aparências." Após desligar o telefone, Rafael se olhou no espelho. Decidiu por uma calça jeans escura, a peça mais casual em seu guarda-roupa, e uma camisa social azul clara sem gravata. Era o mais descontraído que conseguia ficar sem se sentir completamente fora de seu elemento. Às 6 da tarde, Rafael estacionou seu BMW em frente à churrascaria Paladar Carioca, no coração da Tijuca. O restaurante era exatamente como Lara havia descrito, simples e acolhedor, com mesas de madeira, cadeiras estofadas em couro vermelho gasto pelo tempo, e o aroma inconfundível de carne grelhada no ar. Ele estava 15 minutos adiantado, um hábito que havia desenvolvido ao longo dos anos de reuniões de negócios. Decidiu esperar no carro, observando o movimento do bairro. Era uma cena completamente diferente de Ipanema. Famílias caminhando com crianças, grupos de amigos conversando animadamente nas esquinas, o som de música vinda de uma padaria próxima, onde algumas pessoas estavam sentadas bebendo chopp. Era um tipo de vida comunitária que Rafael nunca havia experimentado. Em Ipanema, as pessoas se cumprimentavam educadamente, mas cada um vivia em sua bolha particular. Aqui, havia uma sensação de conexão, de vizinhança real. Lara chegou exatamente às 6h15, caminhando pela calçada com um vestido floral azul que chegava até os joelhos e sandálias baixas.
Seus cabelos estavam soltos, balançando levemente enquanto caminhava, e ela carregava uma pequena bolsa de couro marrom. Não havia nada extravagante em sua aparência, mas Rafael sentiu seu coração acelerar ao vê-la. Havia algo na forma como ela se movia, uma confiança natural e despretensiosa que ele achava magnética. Quando ela o viu saindo do carro, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que fez Rafael esquecer momentaneamente sua ansiedade. "Você conseguiu encontrar", disse ela, aproximando-se. "Suas instruções foram muito claras", respondeu ele, notando como ela cheirava a um perfume leve e floral. "E você está linda." Lara corou ligeiramente. "Obrigada. Você também está muito bem. Gostei de ver você sem terno." Eles entraram no restaurante juntos e Rafael imediatamente sentiu que estava sendo observado. Não de forma hostil, mas com curiosidade. Era obviamente um estranho ali, e sua presença ao lado de Lara estava gerando interesse discreto, mas perceptível. "Lara!" exclamou um homem de meia idade atrás do balcão, aproximando-se com um sorriso enorme. "Que bom te ver, menina. E quem é este cavalheiro?" "Seu Antônio, este é Rafael", disse Lara, claramente confortável. "Rafael, este é o seu Antônio, dono deste lugar maravilhoso." Rafael estendeu a mão e Antônio a apertou com firmeza. "Muito prazer, Rafael. Qualquer amigo da Lara é bem-vindo aqui. Mesa para dois?" "Por favor", disse Lara. Antônio os levou para uma mesa no canto, ligeiramente afastada do movimento principal do restaurante. "É usual para você, Lara?" perguntou ele. "Na verdade, deixe o Rafael escolher hoje", disse ela, olhando para Rafael com um sorriso travesso. "É a primeira vez dele aqui." Rafael examinou o cardápio, que era surpreendentemente extenso. Havia pratos que ele nunca havia provado, descrições de carnes que não conhecia, acompanhamentos que pareciam intriguingly simples. "O que você recomenda?" perguntou ele para Antônio. "Para quem nunca comeu aqui? Picanha na brasa com farofa da casa, vinagrete e batata sauté. É nossa especialidade." "Perfeito", disse Rafael, fechando o cardápio. "E para beber?" perguntou Antônio. Rafael olhou para Lara. "Cerveja?" sugeriu ela. "2 cervejas", concordou Rafael, embora normalmente preferisse vinho. Quando ficaram sozinhos, um silêncio confortável se instalou entre eles. Rafael olhava ao redor, absorvendo a atmosfera do lugar. O som de conversas animadas, o sizzle da carne na grelha, a música suave que tocava no fundo. "É diferente dos lugares onde você costuma jantar?" perguntou Lara, observando sua expressão. "Completamente", admitiu ele. "Mas eu estou gostando. Há algo muito real neste lugar." "Real?" "Autêntico", explicou ele. "Não há pretensão aqui. As pessoas vêm para comer boa comida e ter uma conversa agradável. Nos restaurantes que frequento, às vezes sinto que todos estão representando um papel." Lara assentiu, compreendendo. "E que papel você representa?" A pergunta o pegou desprevenido. "O empresário bem-sucedido", disse ele depois de um momento. "O herdeiro responsável. O solteiro elegível que pode ser um bom contato de negócios." "E quem você é quando não está representando?" perguntou ela gentilmente. Rafael considerou a pergunta. Era algo que ele próprio se perguntava às vezes, especialmente nas noites solitárias em sua mansão silenciosa. "Honestamente, eu não tenho certeza", admitiu. "Faz tanto tempo que represento esse papel que às vezes esqueço onde termina a performance e onde começo eu." A vulnerabilidade de sua resposta tocou Lara profundamente. Ela podia ver que esta era uma confissão que ele raramente fazia. Talvez nunca tivesse feito para ninguém. "Bom", disse ela, inclinando-se ligeiramente para a frente, "então talvez esta seja uma oportunidade de descobrir." As cervejas chegaram e eles brindaram. Um gesto simples que, de alguma forma, pareceu marcar um novo começo para ambos.
A conversa fluiu naturalmente a partir dali, movendo-se de tópicos superficiais para assuntos mais profundos, com uma facilidade que surpreendeu Rafael. Lara contou sobre sua carreira no Corpo de Bombeiros, sobre os desafios e recompensas de salvar vidas, sobre como havia escolhido essa profissão depois de presenciar um incêndio em sua vizinhança quando era adolescente. Rafael falou sobre sua empresa, mas também sobre as pressões de herdar um negócio que seu pai havia construído, sobre a responsabilidade de manter o legado familiar. "Você sempre quis ser empresário?" perguntou Lara. "Nunca realmente pensei que tinha escolha", respondeu ele. "Desde pequeno, era assumido que eu assumiria a empresa. Estudei administração, fiz MBA, aprendi tudo sobre o negócio. Mas se você me perguntar se é minha paixão, honestamente, não sei o que é minha paixão." "Deve haver algo que te emociona", insistiu ela. Rafael pensou por um momento. "Tecnologia", disse finalmente. "Não necessariamente o lado comercial, mas a forma como a tecnologia pode resolver problemas, conectar pessoas, criar possibilidades que não existiam antes. Quando vejo um projeto novo funcionando, quando uma ideia se torna realidade, isso me emociona." Lara sorriu. "Então você tem paixão. Talvez só precise de mais espaço para explorá-la." A comida chegou, e Rafael teve que admitir que era deliciosa. A picanha estava perfeitamente grelhada. A farofa tinha um sabor rico e complexo que ele nunca havia experimentado. E tudo parecia ter sido preparado com cuidado genuíno e ingredientes de qualidade. "Isto é incrível", disse ele genuinamente impressionado. "Seu Antônio cozinha aqui há 20 anos", explicou Lara. "Ele diz que o segredo é tratar cada prato como se fosse para sua própria família." Eles comeram e conversaram, perdendo a noção do tempo. Rafael descobriu que Lara tinha um senso de humor aguçado e uma perspectiva sobre a vida que era ao mesmo tempo pragmática e otimista. Ela, por sua vez, viu além da fachada empresarial e vislumbrou um homem inteligente e sensível que havia se isolado emocionalmente como mecanismo de proteção. "E você?" perguntou Rafael eventualmente. "Sempre quis ser bombeira?" "Desde os 15 anos", respondeu ela. "Houve um incêndio no prédio ao lado do nosso. Uma família com 2 crianças pequenas ficou presa no 3º andar. Eu assisti os bombeiros salvarem todos eles, e naquele momento soube que era isso que queria fazer com minha vida." "Deve ser difícil às vezes", observou Rafael, "carregar tanta responsabilidade." "É", concordou ela, "mas também é incrivelmente gratificante. Saber que sua presença pode significar a diferença entre alguém viver ou morrer é um privilégio e uma responsabilidade que levo muito a sério." Rafael a observou enquanto falava, notando a paixão em seus olhos quando descrevia seu trabalho. Era uma paixão que ele invejava, uma certeza sobre seu propósito na vida que ele nunca havia experimentado. "Você me inspira", disse ele subitamente, surpreendendo ambos com a intensidade da declaração. Lara o olhou com surpresa. "Eu te inspiro?" "Sua coragem, sua certeza sobre quem você é e o que quer da vida. Sua capacidade de se importar genuinamente com estranhos. Sim, você me inspira." O tempo parecia ter parado ao redor deles. Outros clientes continuavam suas conversas, garçons continuavam servindo mesas, mas Rafael e Lara existiam numa bolha particular de conexão e compreensão mútua. "Rafael", disse ela gentilmente, "você é mais interessante e complexo do que pensa, e mais corajoso também. Levou coragem a aceitar jantar num lugar completamente fora de sua zona de conforto." "Você vale a pena sair da zona de conforto", respondeu ele, suas palavras carregadas de significado. Eles terminaram de jantar, mas nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Por sugestão de Lara, caminharam pelas ruas do bairro, explorando a vida noturna local. Uma mistura de bares pequenos, vendedores de comida na rua e grupos de pessoas aproveitando o ar fresco da noite. Para Rafael, era como descobrir uma versão completamente nova do Rio de Janeiro,
uma que existia fora de sua bolha social habitual. Para Lara, era emocionante mostrar seu mundo para alguém que claramente o estava vendo com novos olhos. Quando finalmente chegou a hora de se despedirem, eles estavam parados ao lado do carro de Rafael, nenhum dos dois querendo realmente encerrar a noite. Eu me diverti muito, disse Lara. Obrigada por aceitar vir aqui. Obrigado por me mostrar um lado do Rio que eu nunca havia visto, respondeu ele. E por ser você. Houve um momento de hesitação, uma consciência mútua da atração que havia crescido entre eles ao longo da noite. Rafael se inclinou ligeiramente em direção a ela, e Lara não se afastou. O beijo foi gentil, tentativo no início, depois mais confiante, quando ambos perceberam que era mutuamente desejado. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Gostaria de fazer isso de novo, disse Rafael. Jantar, quero dizer, e talvez outras coisas também. Eu gostaria, respondeu Lara, seu coração batendo forte em seu peito. Enquanto Rafael dirigia de volta ao hotel, ele se sentia fundamentalmente diferente. Não apenas feliz ou satisfeito, mas como se algo em sua vida tivesse se desbloqueado. Lara havia mostrado a ele um mundo de autenticidade e conexão real que ele nem sabia que estava perdendo. E Lara, caminhando pelas ruas familiares de seu bairro em direção à casa, se sentia como se tivesse embarcado numa aventura completamente nova. Rafael havia mostrado a ela que, às vezes, as pessoas mais inesperadas podem nos surpreender de formas maravilhosas. Ambos se deitaram naquela noite sabendo que algo importante havia começado. 3 semanas haviam se passado desde aquele primeiro jantar na churrascaria. E Rafael Torres descobriu que sua rotina havia mudado completamente. Pela primeira vez em anos, ele não passava todas as noites trabalhando até tarde ou assistindo documentários sozinho em sua suíte do hotel. Em vez disso, encontrava-se esperando ansiosamente pelas mensagens de texto de Lara, planejando pequenos encontros que se encaixassem na agenda irregular dela no Corpo de Bombeiros. Eles haviam se encontrado 5 vezes desde aquela noite na Tijuca, cada encontro revelando novas camadas de suas personalidades. Rafael havia levado Lara para conhecer alguns dos seus lugares favoritos, um pequeno café em Ipanema, onde ele ia pensar quando precisava sair do escritório, um mirante no Pão de Açúcar ao pôr do sol, uma livraria antiquária em Copacabana, onde havia descoberto sua paixão secreta por literatura clássica. Lara, por sua vez, continuou apresentando-o ao seu Rio de Janeiro. Levou-o para um samba espontâneo na Lapa numa sexta-feira à noite. Ensinou-o a apreciar açaí na praia de Copacabana. Apresentou-o aos seus colegas bombeiros numa festa de aniversário informal, onde Rafael, inicialmente desconfortável, acabou se divertindo genuinamente. Mas não eram apenas os lugares que estavam mudando Rafael, era a forma como Lara o via. Com ela, ele não precisava ser o empresário impecável, o herdeiro responsável, o solteiro cobiçado das colunas sociais. Com Lara, ele podia simplesmente ser Rafael. Alguém que gostava de tecnologia, que tinha uma coleção secreta de livros de poesia, que às vezes ficava acordado de madrugada pensando em como tornar o mundo um lugar melhor através da inovação. Nesta quarta-feira específica, Rafael estava em seu escritório temporário, uma sala elegante que havia alugado em um prédio comercial em Ipanema, enquanto decidia o que fazer com sua mansão danificada, quando Márcia entrou com sua expressão de "temos que conversar". "Rafael", disse ela, fechando a porta atrás de si, "precisamos falar sobre esta situação com a Lara". Rafael levantou os olhos dos relatórios financeiros que estava analisando. "Que situação?" "A situação em que você está claramente apaixonado por uma mulher maravilhosa e lutando contra isso porque acha que vocês são incompatíveis", disse Márcia, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa, com a franqueza que 5 anos de trabalho conjunto haviam estabelecido entre eles. "Eu não estou lutando contra nada", protestou Rafael.
embora soubesse que estava mentindo. Rafael, nas últimas 3 semanas, você cancelou 2 jantares de negócios importantes, adiou uma reunião com investidores japoneses, e ontem eu te peguei sorrindo, olhando para o telefone. Você estava sorrindo para o telefone. Rafael não pôde evitar um sorriso ao lembrar da mensagem que Lara havia mandado. Uma foto dela e de sua equipe depois de um resgate bem-sucedido, todos sujos, mas vitoriosos. Viu só? Você está fazendo isso de novo, disse Márcia, apontando para sua expressão. Olha, eu te conheço há 5 anos. Vi você namorar outras mulheres, vi você em encontros, vi você em relacionamentos que duraram meses. Nunca vi você assim. Como assim? Feliz, disse ela simplesmente, genuinamente feliz. Como se finalmente estivesse vivendo sua vida ao invés de apenas gerenciando ela. As palavras de Márcia atingiram Rafael profundamente porque eram verdadeiras. Lara havia trazido uma leveza para sua vida que ele não sabia que estava perdendo. Mas também havia trouxido complicações que ele não sabia como navegar. É complicado, Márcia, disse ele, recostando-se em sua cadeira. Nossos mundos são completamente diferentes. E daí? Como assim? E daí? Ela ganha em 1 ano o que eu gasto em 1 semana. Ela mora num apartamento de 2 quartos na Tijuca com a mãe. Eu moro numa suíte presidencial num hotel 5 estrelas. Seus amigos são bombeiros e paramédicos. Os meus são CEOs e investidores. E vocês se dão bem? Nos damos maravilhosamente bem, admitiu Rafael. Quando estamos juntos, nada disso parece importar. Ela me faz rir de formas que eu havia esquecido que eram possíveis. Me faz pensar sobre coisas que nunca considerei. Me faz querer ser uma pessoa melhor. Então qual é o problema? Rafael suspirou, formulando pensamentos que vinham o incomodando. O problema é que mais cedo ou mais tarde essas diferenças vão importar. Ela vai perceber que não tenho nada em comum com o mundo dela. Ou eu vou perceber que não consigo me adaptar ao mundo dela. E então alguém vai sair machucado. Ou, disse Márcia gentilmente, vocês podem descobrir que o amor é mais forte que as diferenças sociais, que compartilhar valores e conexão emocional importa mais que compartilhar códigos postais. Do outro lado da cidade, Lara estava tendo uma conversa similar com sua melhor amiga e colega de trabalho, Patrícia Santos. Elas estavam sentadas na copa do quartel, após um plantão particularmente longo, compartilhando pizza de uma caixa de papelão manchada de óleo enquanto descomprimiam da tensão do dia. Patrícia era uma mulher de 28 anos, cabelos cacheados sempre presos em um rabo de cavalo apertado e uma personalidade direta que complementava perfeitamente a natureza mais reservada de Lara. Elas haviam se conhecido durante o treinamento no Corpo de Bombeiros 7 anos antes e haviam se tornado inseparáveis. Então, disse Patrícia, mordendo um pedaço de pizza, quando você vai me apresentar este príncipe encantado milionário? Ele não é um príncipe, protestou Lara, embora estivesse sorrindo. E eu não sei se é uma boa ideia vocês se conhecerem ainda. Por que não? Lara hesitou. Como explicar que tinha medo de que seus 2 mundos não se misturassem bem? Que estava preocupada que Rafael pudesse se sentir desconfortável no ambiente áspero e direto do quartel, ou que seus colegas pudessem julgá-lo por sua riqueza antes de conhecê-lo como pessoa? É complicado, Pat, disse ela finalmente. Patrícia a olhou com a expressão cética que Lara conhecia bem. Lara Carvalho, você está se apaixonando por um homem rico e está com medo do que as pessoas vão pensar. Não é bem assim. É exatamente assim. E sabe o que eu acho? Acho que você está sendo covarde. A palavra atingiu Lara como um tapa. Covarde? Você entra em prédios em chamas sem piscar um olho.
Você desce de helicópteros em situações de emergência. Você já salvou mais de 50 vidas nos últimos 7 anos, mas está com medo de apresentar um cara que gosta de você para seus amigos? Lara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Patrícia. Talvez sua amiga estivesse certa. Talvez ela estivesse deixando o medo social superar sua coragem natural. Não é só isso, disse Lara finalmente. É que, às vezes, sinto que estou vivendo em 2 mundos completamente diferentes. Quando estou com Rafael, me sinto como se estivesse numa bolha dourada onde tudo é possível. Mas quando volto para cá, para minha vida real, me pergunto se aquilo é sustentável. Por que não seria? Porque somos de classes sociais completamente diferentes, Pat. Ele cresceu com privilégios que eu nem consigo imaginar. Eu cresci com minha mãe, trabalhando 2 empregos para pagar o aluguel. Patrícia colocou a pizza de lado e se inclinou em direção à amiga. Lara, você sabe o que eu vejo quando olho para você? Vejo uma mulher forte, inteligente, corajosa e compassiva. Vejo alguém que faz a diferença no mundo todos os dias. Se esse homem não conseguir ver isso, então ele não merece você. E se ele conseguir ver, então a diferença de grana não importa. Mas e se nada? Interrompeu Patrícia. E se você parar de criar problemas que ainda não existem e deixar as coisas fluírem naturalmente? E se você confiar que uma conexão real pode superar qualquer diferença superficial? Naquela mesma noite, Rafael tomou uma decisão. Ele ligou para Lara, que havia acabado de chegar em casa após seu plantão. Oi, disse ela, e ele pôde ouvir o cansaço em sua voz. Dia difícil? Perguntou ele, instantaneamente preocupado. Um pouco. Tivemos 3 chamadas hoje. Um acidente de carro, um vazamento de gás e um resgate aquático. Nada que não conseguimos lidar, mas foi intenso. Rafael sentiu uma onda familiar de admiração por ela. Enquanto ele passava seus dias em reuniões e analisando planilhas, Lara literalmente salvava vidas. Lara, disse ele, eu quero te pedir uma coisa. O que é? Você gostaria de vir comigo para um evento no sábado? É um jantar beneficente para uma ONG que trabalha com educação tecnológica para jovens carentes. Eu sei que não é bem o seu tipo de evento, mas... Rafael, interrompeu ela gentilmente. Você está me convidando para conhecer seu mundo? Estou, admitiu ele. E eu sei que pode ser desconfortável, e eu sei que você pode se sentir fora do lugar. Eu adoraria ir, disse ela, surpreendendo-o. Sério? Sério? Mas sob uma condição. Qual? Na semana que vem, você vem comigo para o aniversário do seu Antônio, da churrascaria. Ele está fazendo uma festa no quintal da casa dele e eu gostaria que você conhecesse mais pessoas que são importantes para mim. Rafael sorriu, sentindo uma onda de alívio e antecipação. É um acordo. O sábado chegou mais rápido do que ambos esperavam. Lara passou a tarde inteira se preparando, uma experiência que ela normalmente não tinha paciência para suportar. Conceição havia insistido em acompanhá-la às compras, e juntas haviam escolhido um vestido preto, elegante, mas não extravagante, sapatos baixos confortáveis e uma pequena bolsa de mão. Você está linda, filha, disse Conceição, observando Lara se arrumar. E mais importante, você está sendo corajosa. Estou morrendo de nervoso, admitiu Lara. Isso é normal. Mas lembre-se, você não precisa impressionar ninguém além do Rafael. E ele já está impressionado com você. Quando Rafael chegou para buscá-la, dirigindo um carro mais discreto que havia alugado para a ocasião, ele ficou sem palavras por um momento. Você está deslumbrante, disse ele, oferecendo-lhe o braço. Você não está mal também, respondeu ela, notando como ele ficava ainda mais bonito em smoking. O evento estava sendo realizado no salão nobre de um hotel 5 estrelas em Copacabana. Quando entraram juntos, Lara sentiu dezenas de olhares curiosos se voltarem para eles.
Ela reconheceu alguns rostos das colunas sociais dos jornais, empresários, socialites, personalidades da mídia. Rafael, percebendo sua tensão, cobriu a mão dela com a sua. "Você está bem?" murmurou. "Estou", disse ela, endireitando os ombros. "Só me dando 1 minuto para me adaptar." Eles foram abordados por várias pessoas ao longo da noite. Colegas de negócios de Rafael, outros patrocinadores do evento, representantes da imprensa social. Rafael apresentava Lara sempre da mesma forma. "Esta é Lara, ela é bombeira e a mulher mais corajosa que conheço." Algumas pessoas pareciam genuinamente interessadas em conhecê-la, fazendo perguntas sobre seu trabalho e expressando admiração por sua profissão. Outras eram educadamente distantes, claramente intrigadas pela presença de uma bombeira num evento social de alto nível. Mas foi durante o jantar que Lara realmente brilhou. Quando o palestrante principal, um jovem empresário que havia crescido em uma favela e agora dirigia uma empresa de tecnologia educacional, terminou de falar, houve uma sessão de perguntas e respostas. A maior parte das perguntas veio de outros empresários, focando nos aspectos financeiros e de marketing do projeto. Lara levantou a mão. "Sim", disse o moderador, claramente surpreso. "Minha pergunta é para o palestrante", disse ela, ficando de pé. "Você mencionou que muitos dos jovens que seu programa atende vêm de comunidades onde a violência é uma realidade diária. Como vocês lidam com os aspectos de trauma e segurança emocional no processo educacional?" A pergunta causou um silêncio momentâneo no salão. Não era o tipo de pergunta técnica ou financeira que as pessoas esperavam. O palestrante sorriu, claramente impressionado. "Essa é uma pergunta excelente", disse ele, "e uma das mais importantes que recebemos esta noite." Ele passou os próximos 5 minutos explicando como o programa incluía apoio psicológico e como eles trabalhavam com as famílias para criar ambientes de apoio. Quando terminou, houve aplausos sinceros, não apenas educados, mas genuinamente apreciativos. Rafael olhou para Lara com admiração e orgulho. Ela havia feito uma pergunta que nenhuma das pessoas sofisticadas naquele salão havia pensado em fazer. Uma pergunta que mostrava não apenas inteligência, mas compaixão genuína pelos jovens que o programa atendia. Após o evento, eles caminharam pela praia de Copacabana, Lara carregando os sapatos na mão e Rafael com a gravata desfeita. "Como você se sentiu?" perguntou Rafael. "Honestamente, melhor do que eu esperava", admitiu Lara. "As pessoas foram mais acolhedoras do que eu antecipei. E foi interessante ver você nesse ambiente. Você fica mais formal, mas ainda é você." "E você foi incrível", disse Rafael, parando para encará-la. "Aquela pergunta que você fez foi a mais importante da noite. Você mostrou a todos naquele salão que há perspectivas que eles nunca consideraram." "Eu só perguntei o que me pareceu óbvio", disse Lara. "E é exatamente por isso que você é especial", respondeu Rafael. "Você vê coisas que outras pessoas não veem. Você se importa com coisas que outras pessoas ignoram." Eles pararam de caminhar, ficando frente a frente na areia. A lua estava cheia, refletindo na água, e a praia estava quase deserta. "Rafael", disse Lara, "há algo que preciso te dizer." O coração dele acelerou. "O que é?" "Eu estou me apaixonando por você", disse ela simplesmente. "E sei que isso complica as coisas, sei que nossas vidas são diferentes, sei que há obstáculos que vamos ter que enfrentar. Mas queria que você soubesse." Rafael sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Lara, você não precisa dizer nada agora", disse ela rapidamente. "Só queria ser honesta sobre o que estou sentindo." "Não", disse Rafael, colocando as mãos no rosto dela. "Eu preciso dizer algo. Eu também estou me apaixonando por você. Já estava apaixonado, na verdade, e você está certa. Nossas vidas são diferentes.
Mas talvez isso não seja necessariamente uma coisa ruim. Por que não? Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor, disse ele. Você me mostra perspectivas que eu nunca teria considerado sozinho. Você traz significado e propósito para minha vida de formas que eu nem sabia que estava perdendo. Eles se beijaram ali na praia, com as ondas sussurrando na areia e a cidade do Rio de Janeiro se espalhando iluminada atrás deles. Era um beijo cheio de promessas e possibilidades, mas também de reconhecimento de que estavam embarcando juntos em território desconhecido. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, disse Lara, o que fazemos agora? Agora, disse Rafael, vemos onde isso nos leva, um passo de cada vez. Você está pronto para a festa do seu Antônio na próxima semana? Rafael riu. Estou pronto para qualquer coisa, desde que seja com você. Enquanto caminhavam de volta ao carro, de mãos dadas, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha importante. Não eram mais duas pessoas de mundos diferentes se conhecendo casualmente. Eram duas pessoas apaixonadas, que haviam decidido enfrentar juntas os desafios de construir uma vida compartilhada. E embora não soubessem ainda todos os obstáculos que encontrariam pelo caminho, tinham certeza de uma coisa. O que sentiam um pelo outro era forte o suficiente para valer a pena lutar. 8 meses haviam se passado desde aquela declaração de amor na praia de Copacabana. E Rafael Torres acordou numa manhã de sábado com uma certeza absoluta que o acompanhava há semanas. Ele queria pedir Lara em casamento. Não era mais uma questão de se, mas de quando e como. A decisão havia amadurecido lentamente ao longo dos meses. Eles haviam navegado com sucesso pelos desafios de seus mundos diferentes. Rafael havia se tornado uma figura familiar no quartel de bombeiros, nos churrascos da família de Lara, nas festas de rua da Tijuca. Lara, por sua vez, havia conquistado até os mais céticos amigos empresários de Rafael, impressionando todos com sua inteligência, autenticidade e perspectivas únicas sobre a vida. Mas mais importante que a aprovação externa era a forma como eles haviam crescido juntos. Rafael havia descoberto uma paixão por trabalho social, usando sua empresa para desenvolver programas de educação tecnológica em comunidades carentes. Lara havia começado a dar palestras sobre segurança e prevenção de acidentes, descobrindo que tinha um talento natural para falar em público e educar pessoas. Agora, sentado em sua mesa no escritório, ele havia finalmente decidido reformar a mansão e torná-la um verdadeiro lar, em vez de apenas uma propriedade impressionante. Rafael segurava uma pequena caixa de veludo que havia adquirido na semana anterior. O anel era simples, mas elegante, um solitário clássico com um diamante de corte brilhante, montado em ouro branco. Não era o maior ou mais extravagante que ele poderia comprar, mas era perfeito para Lara, belo sem ser ostentativo, clássico sem ser convencional. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. Rafael? Era Márcia, e havia algo em sua voz que imediatamente o colocou em alerta. O que foi? Liga a TV, canal 6, agora! Rafael pegou o controle remoto e mudou para o canal de notícias local. O que viu fez seu coração parar por um momento. Na tela, um repórter falava diante de um prédio em chamas no centro da cidade. No canto superior da tela, uma faixa vermelha dizia: incêndio de grandes proporções, várias vítimas presas nos andares superiores. O corpo de bombeiros está no local desde as 6h30 desta manhã, dizia o repórter. O incêndio começou no segundo andar do edifício comercial e se espalhou rapidamente devido à idade da construção. Há relatos de que pelo menos 15 pessoas ainda estão presas nos andares superiores. Rafael viu um caminhão do Corpo de Bombeiros na tela e, mesmo à distância, conseguiu reconhecer a silhueta familiar de Lara dirigindo uma equipe de resgate. Márcia, disse ele ainda olhando para a TV, cancele tudo hoje. Tudo.
Já fiz isso, respondeu ela. Você quer que eu vá com você? Não precisa, mas obrigado. Rafael desligou o telefone e continuou assistindo às notícias, seu coração batendo forte enquanto via imagens aéreas do prédio envolvido em chamas. Mesmo sabendo que Lara era uma profissional experiente, mesmo tendo visto seu trabalho antes, ele nunca conseguiria se acostumar com a ansiedade que sentia quando ela estava em uma situação perigosa. Do outro lado da cidade, Lara estava vivendo uma das operações mais complexas de sua carreira. O prédio de 10 andares, construído na década de 1950, havia se transformado em uma armadilha de fogo devido à combinação de fiação elétrica antiga, materiais de construção ultrapassados e um sistema de sprinklers que não funcionava adequadamente. Equipe Alfa, precisamos de acesso ao 7º andar pela escada leste, gritou ela no rádio, coordenando 3 equipes simultaneamente. Equipe Beta, mantenham a pressão na mangueira principal. Equipe Gama, preparem a plataforma para a retirada de vítimas. Ela estava no 4º andar, ajudando a evacuar um escritório de contabilidade onde 8 funcionários haviam ficado presos quando o fogo bloqueou a saída principal. A fumaça era densa e tóxica, tornando cada respiração um esforço consciente, mesmo com o equipamento de proteção. Comandante Carvalho chamou um de seus subordinados, o soldado Martinez. Temos mais 3 vítimas no 9º andar, mas a escada principal está intransitável. Lara avaliou rapidamente a situação. O 9º andar significava usar a escada externa ou o sistema de cordas. Mais perigoso, mas não impossível. Vou subir, decidiu ela. Martinez, você coordena a evacuação deste andar. Comandante? Talvez devêssemos esperar o equipamento especializado chegar. Não temos tempo, cortou Lara, verificando seu equipamento. A estrutura do prédio está comprometida. Cada minuto que esperamos é um minuto a mais para o desabamento. Enquanto Lara se preparava para a subida mais perigosa do dia, Rafael estava no trânsito tentando chegar ao local do incêndio. Ele havia ligado para Patrícia, que estava de folga, mas acompanhando a operação pelo rádio da corporação. Como ela está, Pat? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. Ela está sendo a Lara de sempre, respondeu Patrícia. Corajosa, eficiente e ligeiramente temerária. Ela assumiu o comando da operação quando o comandante principal foi atender outra emergência. Ligeiramente temerária. Rafael, você conhece sua namorada. Ela não recua diante do perigo quando há vidas em risco. É uma das coisas que a torna excelente no que faz, mas também é o que nos deixa preocupados às vezes. Quando Rafael finalmente chegou ao local, uma multidão havia se reunido nas ruas ao redor do prédio. Ele conseguiu se posicionar atrás das barreiras policiais, de onde podia ver as operações de resgate. Sua ansiedade atingiu um novo patamar quando viu Lara, uma pequena figura uniformizada, subindo pela lateral externa do prédio em direção aos andares superiores. No 9º andar, Lara encontrou 3 pessoas. Uma mulher de meia idade que havia desmaiado devido à inalação de fumaça, um homem idoso com dificuldades de mobilidade e uma jovem grávida em pânico. A situação era ainda mais complicada porque o corredor principal estava bloqueado por destroços de uma parte do teto que havia desabado. Está tudo bem, disse Lara, sua voz calma e autoritária penetrando através da máscara. Vamos tirar todos vocês daqui. Ela rapidamente avaliou as opções. 3 vítimas, sendo uma inconsciente e outra com mobilidade limitada. A evacuação precisaria ser feita em 2 viagens pela escada externa, arriscado, mas possível. Senhor, disse ela para o homem idoso, vou descê-lo primeiro. A senhora dirigiu-se à jovem grávida. Vai cuidar da mulher aqui até eu voltar. Está bem? E se você não conseguir voltar? Perguntou a jovem, os olhos arregalados de medo. Vou voltar, disse Lara com absoluta convicção. É uma promessa. A primeira descida foi relativamente tranquila.
O homem idoso, apesar do medo, seguiu suas instruções precisamente. Quando eles tocaram o solo, Rafael viu Lara entregá-lo aos paramédicos e imediatamente se preparar para subir novamente. Ele queria gritar para ela, queria correr até ali e implorar para que enviasse outra pessoa. Mas sabia que não podia interferir em seu trabalho, não quando havia vidas em risco. A segunda subida foi mais arriscada. A estrutura do prédio estava visivelmente se deteriorando e havia relatos de que o fogo havia se espalhado para o 8º andar. Lara tinha uma janela de tempo muito estreita. No 9º andar, a situação havia piorado. A fumaça estava mais densa e a mulher inconsciente precisava ser carregada. A jovem grávida estava começando a entrar em pânico novamente. "Ouça-me", disse Lara, segurando firmemente os ombros da jovem. "Você vai descer primeiro. Vou te colocar no equipamento de rapel e você vai confiar em mim completamente. Depois, volto para buscar ela. E se houver um problema? E se a corda..." "Não vai haver problema", cortou Lara. "Faço isso há 7 anos. Confie em mim." A descida com a jovem grávida foi tensa, mas bem-sucedida. Rafael observava de baixo, sua ansiedade crescendo a cada segundo que passava. Quando Lara começou a subir pela 3ª vez, ele viu algo que fez seu coração quase parar. Uma parte da parede externa do 8º andar desabou, enviando destroços perigosamente perto da rota de subida de Lara. "Lara!" ele gritou, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo por causa do equipamento de proteção. Lara havia visto os destroços caindo e se pressionou contra a parede do prédio, esperando que passassem. Quando chegou ao 9º andar pela última vez, encontrou uma situação crítica. A mulher inconsciente estava respirando com dificuldade e o fogo havia avançado para o corredor próximo à janela. Esta seria a descida mais perigosa. A mulher era um peso morto, incapaz de ajudar no processo. Lara teria que controlá-la completamente durante todo o rapel, enquanto navegava por destroços em queda e fumaça densa. Ela colocou a mulher no equipamento especial para vítimas inconscientes, verificou todas as conexões 2 vezes e se preparou para a descida final. Enquanto fazia isso, sussurrou uma pequena oração. Não algo que normalmente fazia, mas esta operação havia sido mais perigosa que a maioria. A descida começou normalmente, mas quando estavam no meio do caminho, entre o 9º e 8º andares, um novo problema surgiu. Parte da parede externa começou a ceder sob o calor das chamas internas. Lara teve que tomar uma decisão em segundos, acelerar a descida, arriscando perder controle, ou tentar manobrar para longe da parede instável. Ela optou por acelerar. Do solo, Rafael viu a descida repentinamente mais rápida e soube que algo havia dado errado. Sua respiração parou completamente enquanto assistia Lara e a vítima descendo numa velocidade que parecia perigosamente rápida. Elas tocaram o solo com mais força do que o planejado, mas ambas estavam seguras. Lara imediatamente entregou a vítima aos paramédicos e começou a remover seu equipamento, suas mãos tremendo ligeiramente. A primeira vez que Rafael a viu mostrar sinais físicos de estresse após um resgate. O prédio foi finalmente considerado seguro. Todos os ocupantes foram evacuados com sucesso e as chamas estavam sob controle. Havia sido uma das operações mais complexas e perigosas que o Corpo de Bombeiros do Rio havia enfrentado no ano, mas não houve fatalidades. Rafael esperou pacientemente até que Lara terminou de debriefing com seus superiores e colegas. Quando ela finalmente o viu na multidão, seu rosto se iluminou com um sorriso cansado, mas radiante. "Rafael", disse ela, correndo para seus braços, "o que você está fazendo aqui?" "Vi nas notícias", disse ele, abraçando-a firmemente. "Precisava ver se você estava bem." "Estou bem", disse ela, mas ele podia sentir que ela ainda estava descendo da adrenalina da operação. "Foi intenso, mas todos saíram vivos. É isso que importa."
Lara, disse ele, afastando-se um pouco para olhá-la nos olhos. Preciso falar com você sobre algo importante. Agora? Perguntou ela, surpresa. Agora. Rafael olhou ao redor. Eles estavam cercados por bombeiros, paramédicos, jornalistas e curiosos. Não era exatamente o cenário romântico que ele havia imaginado para este momento. Mas, de repente, ele percebeu que era perfeito. Este era o mundo de Lara. Estas eram as situações que a definiam como pessoa. Se ele ia pedir para ela passar o resto da vida com ele, fazia sentido fazer isso aqui, no meio do trabalho que ela amava, cercada pelas pessoas que respeitavam sua coragem e dedicação. Lara Carvalho, disse ele, tirando a pequena caixa do bolso e se ajoelhando ali mesmo, na calçada suja em frente ao prédio ainda fumegante. O mundo ao redor deles pareceu parar. Bombeiros pararam suas atividades, paramédicos levantaram os olhos e até alguns jornalistas se viraram para ver o que estava acontecendo. Nos últimos 8 meses, você transformou completamente minha vida, continuou Rafael, abrindo a caixa para revelar o anel. Você me mostrou o que significa viver com propósito, o que significa amar alguém mais do que a si mesmo. Você me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas fazer a coisa certa, apesar do medo. Lara estava sem palavras, suas mãos cobrindo a boca enquanto lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Acabei de assistir você riscar sua vida 3 vezes para salvar estranhos, disse Rafael, sua própria voz ficando embargada. Vi você fazer isso sem hesitar, porque é isso que você faz. Você salva pessoas. Você salvou aquelas pessoas hoje, e você me salvou 8 meses atrás, de uma forma que vai muito além daquele incêndio na minha casa. Um pequeno público havia se formado ao redor deles, colegas de Lara, alguns paramédicos, até mesmo alguns curiosos da rua. Mas para Rafael e Lara, eles eram os únicos ali. Lara, você quer se casar comigo? Perguntou ele finalmente. Você quer construir uma vida comigo, onde possamos nos salvar mutuamente todos os dias? Lara olhou para baixo, para o homem que se ajoelhava diante dela com um anel na mão e lágrimas nos olhos. Este homem, que havia entrado em sua vida numa noite de caos e fogo, e que havia permanecido, através de todos os desafios e diferenças entre seus mundos. Sim, disse ela, sua voz começando como um sussurro, mas crescendo até se tornar uma declaração forte e clara. Sim, Rafael Torres, eu quero me casar com você. O público ao redor irrompeu em aplausos e gritos de celebração. Patrícia, que havia chegado ao local alguns minutos antes, estava chorando e gritando, "Eu sabia!" Vários bombeiros começaram a assobiar e aplaudir. Até alguns dos jornalistas estavam sorrindo enquanto tiravam fotos do momento. Rafael colocou o anel no dedo de Lara, um encaixe perfeito, e se levantou para beijá-la. Quando seus lábios se encontraram, o mundo ao redor desapareceu novamente. Não importava que estivessem cobertos de fuligem, que cheirassem a fumaça, que estivessem no meio de uma zona de desastre. Eles estavam juntos e agora estavam noivos. "Comandante!" gritou um dos bombeiros mais jovens. "O senhor vai ter que nos convidar para o casamento." "Todos vocês estão convidados!" gritou Rafael de volta, fazendo a multidão rir e aplaudir mais alto ainda. Enquanto abraçavam, Lara sussurrou no ouvido de Rafael. "Você tem certeza de que quer se casar com uma bombeira? Vai ter muitas mais manhãs como esta." "Não posso imaginar uma vida melhor", respondeu ele, "desde que seja com você." Mais tarde naquela noite, depois que todas as entrevistas foram dadas, todos os relatórios foram preenchidos e todos os parabéns foram recebidos, Rafael e Lara finalmente ficaram sozinhos no apartamento dela na Tijuca. Conceição havia preparado um jantar especial para celebrar o noivado, mas havia discretamente se retirado para dar privacidade aos dois. "Então", disse Lara, brincando com o anel em seu dedo, "vamos nos casar." "Vamos nos casar",
concordou Rafael, puxando-a para seus braços no sofá pequeno da sala. Rafael, disse ela, ficando mais séria, você tem certeza de que estamos fazendo a coisa certa? Nossas vidas são muito diferentes. Lara, interrompeu ele gentilmente. Há 8 meses eu era um homem rico e miserável, vivendo numa mansão vazia. Hoje eu sou um homem rico e incrivelmente feliz que mal pode esperar para começar uma vida real com a mulher que ama. Sim, nossas vidas são diferentes, mas isso não nos divide, nos complementa. E se as pessoas disserem que estamos nos casando muito rápido? Então elas claramente nunca conheceram o amor verdadeiro, disse Rafael, beijando sua testa. Além disso, tecnicamente você salvou minha vida. Em muitas culturas, isso significa que você é responsável por mim para sempre. Lara riu. Bem, quando você coloca dessa forma... Eu te amo, Lara Carvalho, disse ele. Amo sua coragem, amo sua compaixão, amo a forma como você me faz querer ser um homem melhor e não posso esperar para passar o resto da minha vida sendo salvo por você. E eu te amo, Rafael Torres, respondeu ela. Amo sua gentileza, amo a forma como você vê o mundo através dos meus olhos, amo como você me faz sentir que posso ser exatamente quem sou sem me desculpar por isso. Enquanto se beijavam naquele pequeno apartamento na Tijuca, com o anel de noivado brilhando no dedo de Lara e o futuro se estendendo brilhante diante deles, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que não apenas sobrevivera às diferenças, mas havia florescido por causa delas. O resgate que havia começado numa noite de incêndio, 8 meses antes, estava finalmente completo. Eles haviam salvado não apenas uns aos outros, mas haviam descoberto que o verdadeiro amor é, em essência, um ato contínuo de resgate mútuo. 2 meses se passaram desde o pedido de casamento dramático em frente ao prédio em chamas, e Rafael acordou na manhã do casamento com uma mistura de nervosismo e euforia que ele nunca havia experimentado antes. Hoje, finalmente, ele e Lara se tornariam marido e mulher. A decisão sobre onde realizar a cerimônia havia sido surpreendentemente fácil. Lara sempre sonhara com um casamento íntimo, cercada pelas pessoas que realmente importavam em sua vida. Rafael, que poderia ter escolhido qualquer local luxuoso da cidade, concordou imediatamente quando ela sugeriu o quintal da casa de Conceição, na Tijuca. Era um espaço pequeno, mas havia algo mágico na forma como eles haviam transformado o quintal modesto numa pequena celebração perfeita. Luzes de festa estavam penduradas entre as mangueiras antigas. Mesas simples, mas elegantemente decoradas, estavam espalhadas pela grama, e um pequeno altar improvisado havia sido montado perto da cerca coberta de buganvileias roxas. Você tem certeza de que não está arrependido de não ter escolhido o Copacabana Palace? Perguntou Conceição pela 5ª vez naquela manhã, enquanto ajudava Rafael a ajustar sua gravata no pequeno espelho do quarto de hóspedes. Rafael sorriu, olhando pela janela para o quintal, onde os últimos preparativos estavam sendo feitos. Ele podia ver alguns de seus amigos empresários conversando animadamente com bombeiros uniformizados, Patrícia organizando as cadeiras com a eficiência militar que ela aplicava a tudo na vida, e seu Antônio da churrascaria supervisionando pessoalmente o churrasco que seria servido no almoço. Conceição, disse ele, virando-se para a mulher que em algumas horas se tornaria oficialmente sua sogra, mas que já havia se tornado uma figura maternal em sua vida. Não posso imaginar um lugar mais perfeito para me casar com sua filha. Do outro lado da casa, Lara estava passando pelos momentos finais de preparação no quarto que havia sido seu durante toda a vida. Suas amigas do Corpo de Bombeiros haviam insistido em ajudá-la a se arrumar, transformando o pequeno quarto numa versão tropical de um salão de beleza de luxo. Está na hora!
anunciou Patrícia, que havia assumido o papel de organizadora oficial do casamento com o mesmo zelo que aplicava às operações de emergência. O noivo está posicionado, os convidados estão sentados e seu Antônio está ameaçando começar a servir a comida se não começarmos logo. Lara riu, um som nervoso, mas feliz. Ela olhou uma última vez no espelho. O vestido que havia escolhido era simples, mas elegante, um modelo em crepe branco que realçava sua figura sem ser ostentoso. Seus cabelos estavam soltos em ondas naturais, com apenas uma pequena tiara de pérolas que havia pertencido à avó de Conceição. "Como estou?" perguntou ela. "Perfeita", responderam todas as suas amigas em uníssono. Lara respirou fundo, pegou o pequeno buquê de flores silvestres que havia insistido em usar, similar às que Rafael havia levado para ela no hospital quase um ano antes, e se dirigiu para a porta. No quintal, Rafael estava parado ao lado do altar improvisado, flanqueado por seu padrinho. Surpreendentemente, ele havia escolhido Martinez, o jovem soldado do Corpo de Bombeiros que havia trabalhado com Lara na operação onde eles se noivaram. A escolha havia sido inconvencional, mas simbolizava perfeitamente como sua vida havia mudado. Os convidados eram uma mistura eclética que refletia as duas vidas que estavam se unindo. Executivos de terno conversavam com bombeiros uniformizados de gala, socialites elegantes riam com vizinhos da Tijuca, e as crianças do bairro, que Lara havia insistido em convidar, corriam entre as mesas numa energia alegre que dava vida à celebração. Márcia, a assistente de Rafael, que havia se tornado uma amiga próxima de Lara, estava no pequeno piano elétrico que haviam alugado, tocando uma versão suave de The Way You Look Tonight, enquanto todos aguardavam a chegada da noiva. Quando a música mudou para a marcha nupcial, uma versão acústica tocada por um violonista local que Lara conhecia desde criança, Rafael sentiu seu coração acelerar. Os convidados se levantaram, virando-se para a porta dos fundos da casa. Conceição apareceu primeiro, radiante num vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, seguida pelas madrinhas em seus vestidos simples mas elegantes em tons de azul claro. E então, Lara apareceu. Rafael sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela estava deslumbrante, mas mais do que isso, ela estava radiante de felicidade. Seus olhos encontraram os dele através do pequeno quintal, e naquele momento todos os outros convidados, toda a preparação, todo o nervosismo desapareceram. Havia apenas eles dois. Lara caminhou lentamente pelo corredor, improvisado entre as cadeiras, cumprimentando rostos familiares com sorrisos e acenos discretos. Quando finalmente chegou ao altar, Rafael estendeu a mão para ela, e ela a pegou com a mesma confiança que havia mostrado na noite em que o salvou do incêndio. "Você está linda", sussurrou ele, alto o suficiente para apenas ela ouvir. "Você também não está mal", respondeu ela, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. O celebrante era o padre Miguel, o mesmo sacerdote que havia batizado Lara e que conhecia a família há décadas. Ele havia inicialmente hesitado em realizar a cerimônia num quintal, mas a genuína felicidade do casal e o amor óbvio entre eles haviam vencido sua resistência. "Queridos amigos e família", começou ele com sua voz calorosa e familiar, "estamos aqui hoje para celebrar a união de duas pessoas que encontraram no amor uma força capaz de superar qualquer diferença, qualquer obstáculo. Ele falou sobre o amor verdadeiro, sobre compromisso e sobre a beleza de duas vidas se tornando uma. Mas foram os votos pessoais que Rafael e Lara haviam escrito que realmente emocionaram os convidados. Rafael falou primeiro, sua voz inicialmente tremendo, mas se fortalecendo conforme continuava. "Lara, quando você entrou pela janela do meu escritório naquela noite,
Eu pensei que você estava apenas salvando minha vida física. Não sabia que você também salvaria minha alma. Você me ensinou que riqueza real não está numa conta bancária, mas nos relacionamentos que construímos. Você me mostrou que coragem não é nunca ter medo, mas fazer a coisa certa, apesar do medo. Você me deu uma família, um propósito e um amor que eu nem sabia que era possível. Ele pausou, engolindo a emoção que ameaçava quebrar sua voz. Eu prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu amor. Prometo apoiar seus sonhos, compartilhar suas preocupações e celebrar suas vitórias. E prometo que, não importa quantos resgates você faça no trabalho, você sempre voltará para casa, para alguém que a ama incondicionalmente. Muitos dos convidados estavam chorando abertamente agora, incluindo alguns dos bombeiros mais veteranos, que raramente mostravam emoção. Então, foi a vez de Lara. Ela respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Rafael, você me ensinou que, às vezes, a pessoa que mais precisa ser salva é aquela que parece ter tudo. Você me mostrou que vulnerabilidade é uma forma de força e que deixar alguém cuidar de você é tão importante quanto cuidar dos outros. Você me deu um amor que me faz querer ser uma pessoa melhor, não mudando quem eu sou, mas me tornando a melhor versão de mim mesma. Sua voz também tremeu, mas ela continuou com determinação. Eu prometo que não importa quão perigoso seja meu trabalho, eu sempre voltarei para casa para você. Prometo compartilhar meus medos e sonhos, apoiar suas ambições e construir com você uma vida cheia de amor, risadas e propósito. E prometo que nosso lar sempre será um lugar onde você pode ser completamente você mesmo, sem máscaras ou performances. O padre Miguel pediu os anéis, e Martinez e Patrícia se adiantaram para entregá-los. Os anéis eram simples, ouro branco polido, sem pedras ou ornamentações elaboradas, mas perfeitos para eles. Rafael, disse o padre Miguel, você aceita Lara como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, disse Rafael, sua voz forte e clara, colocando o anel no dedo de Lara. Lara, você aceita Rafael como seu marido para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, disse Lara, colocando o anel no dedo dele com mãos que tremiam ligeiramente de emoção. Então, pelo poder que me foi conferido, e diante de Deus e desta comunidade de amigos e família, eu os declaro marido e mulher, anunciou o padre Miguel com um sorriso radiante. Rafael, você pode beijar sua esposa. O beijo foi terno e cheio de promessas, acompanhado por uma explosão de aplausos, gritos de alegria e até alguns assobios dos bombeiros mais jovens. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Apresento-lhes o senhor e a senhora. Torres! Gritou o padre Miguel e a celebração começou oficialmente. O que se seguiu foi uma das festas mais alegres e autênticas que muitos dos convidados já haviam presenciado. Não havia um cronograma rígido ou protocolo formal. Apenas pessoas que se importavam genuinamente com Rafael e Lara, celebrando seu amor de forma espontânea e calorosa. Seu Antônio serviu o melhor churrasco de sua carreira. Conceição chorou de felicidade enquanto dançava com seu novo genro. E até os executivos mais sérios de Rafael foram vistos cantando junto com os sambistas locais que apareceram espontaneamente para dar uma serenata ao casal. O momento mais emocionante veio quando Patrícia pediu atenção para um brinde especial. Todos os bombeiros presentes se levantaram, formando uma guarda de honra ao redor de Rafael e Lara. Lara, disse Patrícia, sua voz carregada de emoção, você é mais do que nossa colega. Você é nossa irmã. E Rafael, você provou que é digno dela não por causa do que possui, mas por causa de quem você é. Bem-vindo à família do Corpo de Bombeiros.
Eles levantaram seus copos e em uníssono gritaram: "Água e fogo!", o tradicional grito de guerra dos bombeiros cariocas. Rafael se sentiu profundamente emocionado. Ele havia sido oficialmente aceito não apenas como marido de Lara, mas como membro de sua família escolhida. À medida que a tarde se transformou em noite, Rafael e Lara encontraram momentos para conversar com cada convidado, agradecendo pela presença e compartilhando a alegria do momento. Era exatamente o tipo de celebração que eles haviam imaginado, íntima, autêntica e cheia de amor verdadeiro. Quando a lua nasceu sobre a Tijuca e as luzes de festa criaram um ambiente mágico no quintal, Rafael puxou Lara para uma dança privada no pequeno espaço que haviam improvisado como pista de dança. "Então, senhora Torres", disse ele, enquanto se balançavam suavemente ao som de uma música romântica que tocava no rádio, "como se sente sendo uma mulher casada?" "Sinto como se finalmente estivesse completa", respondeu ela, aninhando a cabeça em seu peito. "E você, senhor Torres? Algum arrependimento de ter se casado com uma bombeira?" "Apenas um", disse ele, fazendo-a levantar a cabeça com preocupação. "Qual?" "Que demorei 30 anos para conhecer você", respondeu ele, beijando-a suavemente. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado havia partido e Conceição havia insistido em limpar tudo sozinha, "É a última coisa que faço por vocês como mãe solteira", disse ela. Rafael e Lara se sentaram nos degraus dos fundos da casa, ainda em suas roupas de casamento, observando as estrelas. "Então", disse Lara, brincando com seu anel de casada, "somos oficialmente uma família agora." "A melhor família que já tive", concordou Rafael. "Para onde vamos a partir daqui?", perguntou ela. Rafael pensou por um momento. Eles haviam discutido muitos planos. A mansão reformada estava quase pronta. Ele havia começado uma fundação focada em educação e segurança pública. Ela estava considerando uma promoção que a colocaria em posições de liderança no corpo de bombeiros. "Vamos para onde a vida nos levar", disse ele finalmente. "Juntos, juntos", repetiu ela. E nas palavras simples havia uma promessa que ia muito além dos votos que haviam feito mais cedo. Eles ficaram ali em silêncio confortável, processando tudo o que havia acontecido. Não apenas naquele dia, mas no ano incrível que havia levado a esse momento. Um ano antes, eles eram estranhos vivendo vidas completamente separadas. Rafael era um empresário bem-sucedido, mas solitário. E Lara era uma bombeira dedicada, mas sem um companheiro para compartilhar suas vitórias e desafios. O incêndio que havia trazido Rafael para a vida de Lara poderia ter sido apenas mais uma emergência em suas carreiras respectivas. Em vez disso, havia se tornado o catalisador para uma transformação completa de ambas suas vidas. "Lara", disse Rafael subitamente. "Sim, obrigado por me salvar." "Rafael, você não precisa me agradecer toda vez." "Não", interrompeu ele. "Não estou falando sobre o incêndio. Estou falando sobre salvar minha vida de verdade. Sobre me mostrar o que significa realmente viver." Lara se virou para olhá-lo, vendo a sinceridade profunda em seus olhos. "Você também me salvou", disse ela suavemente. "Me salvou de uma vida onde eu cuidava de todo mundo, exceto de mim mesma. Me mostrou que merecia ser amada e cuidada também." Enquanto se beijaram sob as estrelas do Rio de Janeiro, com o som distante da cidade ao redor e o perfume das flores do quintal no ar, Rafael e Lara souberam que haviam encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Um amor que não apenas os completava como indivíduos, mas os tornava melhores juntos do que jamais poderiam ser separados. O resgate havia sido completo. Eles haviam salvado não apenas uns aos outros, mas haviam descoberto que o verdadeiro amor é um ato contínuo de resgate mútuo, salvando-se das solidões do passado, dos medos do presente e construindo juntos um futuro cheio de propósito, paixão e possibilidades infinitas.
E quando finalmente se levantaram para entrar na casa, sua casa, agora que eram uma família, ambos sabiam que esta era apenas o começo de sua maior aventura, uma vida inteira de salvarem-se mutuamente, um dia de cada vez. 6 meses depois, quando Rafael acordou numa manhã de sábado, em sua mansão completamente reformada e transformada num lar verdadeiro, ele encontrou Lara na cozinha, preparando o café da manhã, ainda vestindo seu pijama de bombeiro. Um presente engraçado que ele havia dado a ela. "Bom dia, minha salvadora pessoal", disse ele, beijando seu pescoço. "Bom dia, meu projeto de resgate favorito", respondeu ela, se virando em seus braços. Pela janela da cozinha, eles podiam ver o jardim que haviam replantado juntos, onde agora cresciam não apenas rosas ornamentais, mas também um pequeno horta onde Lara cultivava temperos e Rafael tentava aprender sobre jardinagem. Era uma manhã perfeitamente comum, mas repleta da felicidade extraordinária de duas pessoas que haviam encontrado seu lugar no mundo. Não apenas como indivíduos bem-sucedidos em suas carreiras, mas como parceiros na vida, companheiros na aventura diária de construir algo bonito juntos. O amor, que havia começado num resgate dramático numa noite de incêndio, havia se transformado na força mais estável e confiável em suas vidas. E ambos sabiam que, não importa que desafios o futuro trouxesse, sempre teriam um ao outro para se apoiar, se encorajar e, sim, continuar se salvando mutuamente de tudo o que a vida pudesse apresentar. Porque esse é o milagre do amor verdadeiro. Não é um resgate único e dramático, mas uma série infinita de pequenos resgates diários, onde duas pessoas escolhem repetidamente salvar uma a outra de tudo que as ameaça, da solidão, do medo, do desespero, da dúvida, e construir juntas algo mais forte e belo do que qualquer coisa que pudessem criar sozinhas. E se isso não é o final feliz perfeito, então não sabemos o que é. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final da história de Lara e Rafael. Uma história de amor que nos lembra que, às vezes, os maiores resgates da vida não acontecem em prédios em chamas, mas nos momentos silenciosos, quando escolhemos abrir nossos corações para alguém especial. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários sua própria história de amor ou resgate. Afinal, todos nós merecemos ser salvos pelo amor verdadeiro.